De cumprimentar a toda a amada igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. A todos os pastores aqui presentes, meus cumprimentos também, ao pastor Jorge, à pastora Miriam, a todos os demais irmãos. Eu e minha esposa Cláudia estamos agradecidos a Deus pelo privilégio de estar nesta reunião, participando da vida desta igreja nesse ato inaugural de fato. Como vocês viram até nas fotos, eu apareci por lá no ato do lançamento da pedra fundamental, porque já faço parte da vida dessa igreja de algum modo, pelo carinho, pela amizade que eu tenho com os meus queridos amigos, pastor Jorge e irmã Miriam. Meus irmãos, estou agradecido a Deus. Eu pediria a todos que se assentem, por favor. Uma das coisas que me chama a atenção em todo esse evento e celebração é o fato de que esta igreja é, na realidade, o fruto de um sonho vivido, de um sonho pensado, desejado no coração do pastor Jorge e da irmã Miriam. E esse sonho veio a realizar-se. Um sonho que teve a confirmação de Deus. Uma das coisas muito importantes que eu considero em tudo nesta noite é de que, independente da vida de homem de negócios do pastor Jorge, ele também tem algo que recebeu de Deus, uma delegação especial e autoridade espiritual para formar esta igreja, plantar esta igreja e vermos hoje a realidade do que Deus fez e, na verdade, a execução de um plano que chegou à sua realidade hoje como um sonho desejado. E Deus tocou no meu coração. E eu gostaria de falar sobre a igreja dos sonhos de Deus. A igreja dos sonhos de Deus. Para tanto, eu quero abrir a minha Bíblia e convido vocês que abram suas Bíblias, assentados como estão, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, e nos versículos 9 e 10, que nos dizem o seguinte. Diz assim a palavra de Deus aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quantos podem dizer amém pela sua palavra? A igreja dos sonhos de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos apresenta uma descrição da identidade da igreja de Cristo na terra, representada por várias figuras interessantes, figuras representativas do Antigo Testamento e que se contextualizam no Novo Testamento. E esse texto, ele na verdade tem um caráter especial, porque ele revela a igreja como uma grande comunidade de pessoas que foram atraídas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo para formar a coletividade do corpo de Cristo
do qual todos nós fazemos parte. E esse texto revela um projeto de Deus. O projeto de Deus como um sonho possível da divindade. Deus tem sonhos. Essa ideia de Deus sonhar parece se contrapor à perfeição da divindade, uma vez que sonhar é uma experiência típica dos homens. Quando afirmamos que Deus tem sonhos, na verdade nós estamos utilizando uma linguagem figurada, uma linguagem que a gente chama de uma linguagem antropomórfica, ou seja, que declara e atribui a Deus coisas que são próprias dos homens. Por isso, sonhar é uma coisa dos homens. Em que sentido podemos declarar que Deus tem sonhos? Nesse sentido figurado. A igreja é um sonho de Deus e nós estamos, na verdade, revelando um projeto que, segundo a Bíblia Sagrada, foi ainda elaborado na eternidade. Muito antes de todas as coisas, na presciência divina, Deus já tinha um projeto com um povo especial. A sabedoria divina vai muito além do que se possa imaginar. Na verdade, homem algum pode entrar no âmago da sabedoria divina para descobrir nos seus arcanos aquilo que de fato está na mente de Deus. Mas o que é possível entender é que a Bíblia não é um livro de história de carochinhas, nem tampouco é um livro esotérico, nem tampouco é um livro de cabala. Não, a Bíblia é um livro que traz a revelação do próprio Deus acerca das suas relações com a criação feita por Ele, criada por Ele, elaborada por Ele, e a sua relação com as suas criaturas inteligentes. E nós somos parte dessas criaturas inteligentes. Anjos e homens fazem parte dos seres pessoais, dos seres inteligentes, dos seres que se identificam com Deus. O que é que nós descobrimos em tudo isso? Nós descobrimos que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu aos Efésios que a igreja havia sido planejada ainda antes da fundação do mundo. Caríssimos irmãos e amigos, na experiência humana, os sonhos podem ser, na verdade, reflexos dos desejos íntimos. Geralmente, esses sonhos humanos são retratados, às vezes, por imagens confusas, imagens fictícias, nem sempre tem um caráter muito racional. Porém, os sonhos de Deus se entendem como previsões divinas que são projetadas para serem realizadas. Em outras palavras, não há ficção nos sonhos de Deus, não há fantasia, não há devaneio nos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são projetos possíveis e projetos realizáveis. E a igreja é um sonho idealizado pela divindade. Em outras palavras, a igreja não é uma obra do acaso. A igreja não existe por um erro de cálculo de Deus. A igreja não existe por uma falha no planejamento divino antes da criação do mundo. A igreja foi criada com uma vocação. A vocação de ser o que ela é hoje, o projeto de Deus, o fruto do projeto de Deus. Não se trata de fazer algo para ser, não. Se trata em ser aquilo que foi projetado para ser antes de se querer fazer qualquer coisa. Em outras palavras, a igreja atual, ela precisa desenvolver a consciência de ser para poder fazer a obra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui não é nada mais do que isso.
A realidade dessa igreja, a existência deste templo, existe exatamente para cumprir o desígnio de Deus, estabelecido e elaborado no projeto de Deus para a sua igreja. Ele espera que nós sejamos, como igreja, como partes do corpo de Cristo, exatamente aquilo que foi projetado para a realização do sonho divino. Em outras palavras, devemos ser o que Deus espera que sejamos, antes de querermos fazer o que Ele projetou para fazermos. Nós precisamos ser. E o que nós somos de fato? Nós somos aquilo que o apóstolo Pedro entendeu pelo Espírito Santo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos tudo isso para quê? Para cumprir, para fazer valer e para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas como identificar a igreja dos sonhos de Deus na Bíblia? Como identificar? Existem alguns teólogos que eles discordam do que eu estou falando. Eles acham que sonho não tem nada a ver com a realidade de Deus. Não tem nada a ver se nós julgarmos a questão dos sonhos por uma visão totalmente diferente daquilo que Deus é em si mesmo. Estamos usando uma linguagem figurada para identificar. A Bíblia nos apresenta um retrato da igreja que Deus projetou e sonhou para acontecer. E a realidade desse sonho, ela é percebida quando nós descobrimos na igreja sua origem, as suas características, a sua performance no mundo que vivemos, os seus atributos e responsabilidades, a sua glória e o seu serviço na terra. Por que estamos na terra? Qual é a razão primordial e principal da existência da igreja na terra? Ora, se entendemos que o nosso papel como igreja é um papel peregrino, forasteiro, porque o nosso lugar não é aqui, o lar final da igreja não é aqui, a nossa Jerusalém não é a terrestre, mas é a Jerusalém celestial. Entendemos perfeitamente isto. Entretanto, a presença da igreja na história, ela pode ser percebida nesse majestoso templo aqui, feito com tanto amor, com esforço, com denodo de tantas pessoas. A sua realidade atual e o seu futuro demonstram a força que a igreja tem. Não se faria um templo desse com meras forças intelectuais e humanas ou materiais. Essa igreja existe porque o Espírito Santo vive na igreja. Ele glorifica o Senhor Jesus Cristo na igreja, mostrando que Jesus é o único e suficiente Salvador de todos os homens. Mas qual é a imagem que nós temos da igreja hoje? Será que a igreja atual corresponde ao protótipo original dos sonhos de Deus? Somos exatamente aquilo que Deus sonhou e projetou? Como nós vemos a igreja hoje, como crentes? E uma pergunta um pouquinho mais extensa: como é que o mundo nos vê hoje? Seria a igreja uma mera religião, entre outras? Seria a igreja um projeto inteligente para formar uma grande comunidade de pessoas em sociedade? É bom que digamos de que tudo que a igreja já está revelado na Bíblia Sagrada. A igreja não precisa de uma nova revelação.
Lamentavelmente apareceram alguns líderes que se diziam cristãos, que começaram a dizer, não, Deus tem uma nova revelação de uma nova igreja, de um novo povo, de uma nova gente, de uma nova doutrina. É claro que isso é falso, é claro que isso é inaceitável, porque a igreja dos sonhos de Deus é esta que está revelada na sua palavra. Não precisamos de outra revelação. Não precisamos de outra história, tudo está aqui, porque o Senhor nos revela na sua palavra. Em outras palavras, o que eu quero dizer, de que nada, absolutamente nada, ficou em mistério em relação à igreja. Tudo quanto nós precisamos conhecer acerca da igreja de Cristo, da igreja dos sonhos de Deus, está demonstrada na sua palavra. É bom que digamos também que a igreja é a mais poderosa força sobre a face da terra. É por isso que em mais de 2000 anos ela não se acabou. Satanás fez tudo para destruir e desfazer os rastros da igreja. Muitas coisas aconteceram, muitos cismas e divisões e guerras aconteceram envolvendo a igreja. Entretanto, a igreja, ela sobreviveu, ela subsistiu. Sabem por quê? Porque o Cristo revelado é a razão da nossa fé. Porque o Cristo ressuscitado é a razão da nossa fé. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus que está sepultado. O nosso Deus está vivo, 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 vivo para todo sempre. Ora, se nós entendemos que ela é uma força, não se trata de uma força física, não se trata de uma força bélica, não se trata de uma força militar, não se trata de uma força intelectual, não. A força da igreja é espiritual. É por isso que ela existe para deter o avanço de Satanás. Se existe uma coisa, Satanás não é uma história de corachinha. Satanás é uma realidade espiritual que se preocupa só com a igreja. Ele não se preocupa com aqueles que o servem. Ele não se preocupa com aqueles que fazem a sua vontade. Ele se preocupa comigo e com você. Eu e você somos inimigos declarados dele. Sabe por quê? Porque o nosso rei chama-se Jesus Cristo. E o reino a que servimos é o reino de Deus. Por isso, nada, absolutamente nada poderá detê-la. Nada. A despeito de todos os cismas e facções que têm afetado a igreja de Cristo através da história, nada tem podido destruí-la. Quando a gente se volta para a história do cristianismo, no terceiro século, segundo e terceiro século especialmente, nós vamos para as arenas romanas, quando os imperadores se satisfaziam, fazendo festas com a carnificina dos cristãos que se negavam a servir aos deuses do Império Romano. E é sob o sangue dos mártires que nós subsistimos. É sob o sangue dos mártires que nós estamos vivos. É sob o sangue dos mártires que a igreja de Jesus Cristo está aqui. Aqueles que morreram por causa do nome de Jesus estão descansando na presença de Deus e esperam a vitória final quando a igreja for arrebatada e for ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Você liga a televisão, você tem todas as informações dos sistemas hoje de internet e tantas outras coisas mais. É na verdade quase um terror em que profetas de Araque estão pondo a igreja como se tudo fosse se acabar, fosse a fazer com que a igreja perdesse a sua força. Eu quero que vocês saibam de que se o anticristo vem aí, e ele vem mesmo, porque a Bíblia diz que ele virá, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não vou conhecer, nem você vai conhecer o anticristo, enquanto a igreja estiver aqui,
ele não vai mostrar sua cara. Ele só vai mostrar sua cara depois que o Espírito Santo arrebatar a igreja à presença de Deus. O arrebatamento da igreja não é uma historinha qualquer. Não é uma fantasia qualquer. Alguns teólogos já pregam contra, dizendo que isso aí é apenas uma questão figurada, que isso não vai acontecer. Se você não crê no literalismo da palavra de Deus, então você não tem condição de ser um verdadeiro crente. Você precisa aprender a separar figuras e coisas literais para entender que só se justifica o arrebatamento da igreja exatamente por isso, porque nós não vamos aqui passar pela grande tribulação, nós não vamos conhecer o anticristo, e o sinal da besta não virá sobre a cabeça, sobre a testa e a mão de ninguém. Não, da igreja não, pode ser do mundo depois dela. Até lá nós estaremos com o Senhor na Nova Jerusalém, na presença do Senhor. A despeito de tudo isto, a despeito de todos os ataques de Satanás, as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja. É verdade que temos amargado pesadas acusações do mundo contra a igreja. Temos suportado duras perseguições através da história. Temos sofrido com os desvios doutrinários que acontecem às vezes dentro do nosso ambiente de igreja. Temos sido bombardeados com toda a sorte de heresias, as quais têm afetado tanta gente e até mesmo tantos líderes da igreja. Estamos vivendo a era do instantâneo. E isso significa dizer que este tempo é o tempo da espiritualidade fast food. Quando as pessoas só se motivam no imediato. Só se motivam no aquilo que é superficial. É a invasão das heresias doutrinárias que tenta modificar o modelo original da igreja. Mas nós estamos vivos. E o Espírito Santo ainda se manifesta em nosso meio, sabe para quê? Para resgatarmos os valores do Pentecostes. A igreja do dia do Pentecostes precisa ser resgatado. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa invasão das vãs filosofias que desafiam a fé original, o vilipêndio da fé cristã, a sua comercialização tão terrível, todas estas coisas atacam a igreja como uma ferrugem que corrói o aço. E apesar de todos os ataques malignos para destruir a igreja do Deus vivo, ela tem sido preservada, porque o Espírito Santo ainda vive no meio de nós e vive no coração de cada crente. Queira o mundo reconhecer ou não, a igreja tem sido ainda a maior força, a mais poderosa força moral e espiritual sobre a face da terra. E o Espírito Santo é aquele que mantém a igreja e preserva a igreja como o sal da terra, que detém a corrupção total dos valores mais sagrados da sociedade. Por isso, a presença da igreja na terra, ela tem evitado o retardamento evitado e retardado o alastramento da corrupção moral e espiritual da raça humana. Nessa mensagem, eu espero que saibamos colocar uma linha divisória entre a falsa igreja e a verdadeira. Eu não me refiro à denominação religiosa cristã, não. Mas eu me refiro à igreja bíblica, entre a simulada e a autêntica igreja de Jesus Cristo. Na escritura que nós lemos do apóstolo Pedro, nós temos alguns distintivos que identificam a verdadeira igreja. E o primeiro distintivo da igreja, dos sonhos de Deus nessa escritura, é quando a Bíblia diz: mas vós sois a geração eleita. Amém?
Prestem bem atenção nisso que eu quero chamar a atenção de vocês. A Bíblia destaca a história de um homem chamado Abraão. Nos primeiros capítulos, a partir do capítulo 12 de Gênesis. E esse homem foi escolhido por Deus para ser o pai de uma raça especial, que representaria o seu nome na face da terra. Desde que o pecado depravou e corrompeu a vida do homem, e o pecado se alastrou em toda a raça humana, depois da divisão no capítulo 11, das várias línguas e raças e etnias que aconteceram ali, por uma ação poderosa do ato preventivo e do ato presciente de Deus, nós descobrimos o quê? Deus resolveu formar um novo povo. Um povo que pudesse representar os seus interesses na face da terra. E da semente de Abraão, na terceira geração, o seu neto, chamado Jacó, gerou uma família de 12 filhos, os quais formaram um povo especial que passou a ser conhecido como Israel. E Israel foi tremendamente abençoado por Deus através dos séculos, até o dia de hoje. Deus não abandonou o seu povo, Deus não ultrajou o seu povo de Israel de jeito nenhum, mas Israel agora está assim, em segundo plano no projeto de Deus, porque Israel perdeu-se, corrompeu-se, e Deus resolveu formar um novo povo. Esse novo povo vocês vão entender agora. Vejam só, foi a partir desse povo chamado Israel, que o Deus Todo-Poderoso deu o ponto de partida para o projeto maior da divindade. Israel tornou-se uma raça especial no projeto divino. Ao longo da história da humanidade, Israel tem sido mantido e preservado, apesar de todas as controvérsias históricas a seu respeito, que eu não vou discutir aqui. No projeto original de Deus, Israel foi, indiscutivelmente, o protótipo original, o primeiro modelo de povo especial sonhado pelo Criador. E a sua missão básica no projeto divino, para esse povo, tinha um caráter, na verdade, temporal e um caráter físico. Mas a glória maior desse projeto seria demonstrada posteriormente por um filho nascido da semente abraâmica. Quero que vocês prestem bem atenção nisto. E contra toda a lógica humana, esse filho, na verdade, seria uma partilha entre a divindade e a humanidade. E o que é que Deus fez? Deus escolhe uma mulher da tribo de Judá para ser a bem-aventurada genitora do Filho de Deus. Quem era ele? O Logos divino, fazendo-se carne. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Era o próprio Deus, submetendo-se à forma humana para identificar-se com os homens. Em outras palavras, era a semente divina no embrião humano de uma mulher virgem para tornar possível a formação e a existência da igreja. Amém? Israel havia cumprido o seu papel na história. Israel foi o modo pelo qual Deus desvendou-nos o mistério da sua soberana vontade, da soberana vontade de Deus. O apóstolo Paulo chegou a declarar aos Efésios que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério
mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que ele propusera na pessoa de Jesus Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 8 e 9. Em outras palavras, Jesus foi o desvendamento desse glorioso mistério que estava escondido antes mesmo da fundação do mundo. O clímax dessa revelação e desse mistério havia chegado ao seu tempo próprio. Por isso, ele, Jesus Cristo, não um arcanjo, não um anjo qualquer, não um outro ser pessoal qualquer, mas Jesus foi a revelação do projeto sonhado por Deus. E diz a Bíblia que o propósito da divindade para esse projeto era, sabe do quê? O de convergir em Cristo, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A chegada da plenitude dos tempos, sabe o que significa isto? Significa que a medida do tempo de Deus, e Deus não se atrasa, nem se adianta, e nem erra de cálculo, porque Ele é perfeito em todos os seus projetos. Isso significa dizer que a medida do tempo de Deus para o mundo havia chegado, e a plenitude dos tempos revelou quem? Jesus, e Jesus preencheu essa medida. Por isso, o epicentro da nossa fé chama-se Jesus Cristo. A razão primordial da nossa fé chama-se Jesus Cristo. Você está vivo por causa de Jesus Cristo. Você é parte da igreja por causa de Jesus Cristo. Agora é interessante isto. O projeto da igreja partiria para sua concretização culminante. Prestem bem atenção nisso. De duas sementes humanas constituídas de judeus e gentios, seria formado um novo povo, uma nova raça, uma geração especial. E a essa geração especial é o que Pedro entendeu: mas vós sois a geração eleita. Amém? Você pode repetir comigo? Nós somos a geração eleita. Você crê nisso? Aleluia. Você faz parte de um novo povo. Você faz parte de uma nova gente. Você tem uma nova etnia que é espiritual acima de tudo. E é bom que se diga o seguinte: para esse povo, essa geração especial chamada igreja, a relação de sangue agora não seria mais do Israel físico. Não seria, mas seria, de fato, a relação de um novo sangue. Um sangue que a Bíblia usa a linguagem, um sangue incontaminado. Um sangue poderoso. Um sangue redentor. Um sangue expiador. Um sangue que resolveu a causa de todos os pecadores que se chegam para Ele. Você não é agora obrigado a matar um cordeiro, um bezerrinho e fazer um sacrifício no seu lugar. Porque Ele, Jesus Cristo, se fez o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a razão de tudo. Por isso, deixa eu dizer isso, a relação de sangue da igreja seria agora de um novo sangue, um sangue energizante, que daria vida a uma nova geração, a uma geração espiritual. No projeto divino, foi o Espírito Santo quem gerou no ventre daquela mulher, aquele cujo corpo seria identificado como o corpo de Cristo, a sua igreja. Digo mais, assim como uma mulher tem dores e sofrimentos na geração de um filho, assim também a igreja foi gerada
com muitas dores e sofrimento de Cristo. O Calvário foi o leito dessa nova geração. E essa nova raça foi formada num lugar ermo, solitário, chamado Calvário, chamado Monte Caveira. Foi naquele lugar de angústias e de dores que o sonho de Deus realizou-se. Por isso você tem razões para não ficar chorando a morte dele, mas para se alegrar na sua presença e dizer: obrigado, Senhor, pela obra salvadora que tu realizastes na minha vida. Louvado seja o nome. Isto significa o quê? A geração eleita. E a raça que compõe a igreja, o apóstolo Pedro ele usou a palavra raça para identificar o tipo de gente que haveria de compor a igreja. Deixa eu dizer mais, os genes dessa raça especial é na verdade um elemento suprabiológico. Por quê? Porque as suas características não são físicas, não são biológicas. As suas características são espirituais. O aspecto genético da igreja não pode ser explicado nem investigado pela ciência humana, porque a igreja é um projeto espiritual de Deus. A formação da igreja como raça especial no mundo que vivemos foi feita para fazer a grande diferença no mundo que vivemos. Igreja de Jesus Cristo reunida aqui nesta noite. Precisamos nos conscientizar de que estamos no mundo para mostrar a nossa distinção e para demonstrar um novo estilo de vida. O mundo precisa olhar para nós e perceber a diferença. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A influência exercida sobre a nossa vida deve ser na verdade, a influência da palavra de Deus. Nosso estilo de vida, nossos costumes, nossa linguagem, nossa ética e comportamento se impõem pela distinção. Somos diferentes no modo de andar, somos diferentes no modo de pensar, somos diferentes no modo de vestir, somos diferentes no modo de tratar nossas famílias, somos diferentes no modo de nos comportar socialmente com equidade, com integridade moral e espiritual. Somos diferentes. Mas, como igreja, tornamos-nos uma etnia especial. E nós somos reconhecidos não pela forma física dos nossos olhos, como aconteceu no tempo da Segunda Guerra Mundial, que Hitler mandou descobrir tudo que era judeu, porque a forma física da cabeça, dos olhos e do modo de ser fazia a diferença para eles, para distinguir um judeu de outras etnias que tinham por lá. Não é pela forma física de nossos olhos, nem da cabeça, nem da estatura, mas sim, a diferença está nas características espirituais. Aleluia. Você nasceu de novo para ser um vencedor. Você nasceu de novo para vencer o diabo. Você nasceu de novo para viver uma nova vida, para ter um novo pensamento, para ter um novo comportamento. Temos uma homogeneidade cultural e espiritual que é capaz de fazer diferença no mundo que vivemos. O que é inaceitável é que a igreja atual se enclausure dentro de quatro paredes, dentro de um grupo meramente eclesiástico e não tenha coragem de mostrar a sua cara. O mundo precisa conhecer a nossa cara. O nosso governo brasileiro precisa conhecer a cara da igreja. O Congresso Nacional precisa saber quem somos. Não somos uma gentinha, não somos um Zé Povinho, não somos um povo radical, estranho, não. Nós somos um povo especial, de propriedade exclusiva de Deus, um povo que adora o Senhor e que conhece a autoridade do Senhor Jesus. Como igreja, a igreja foi dotada com a capacidade de gerar filhos espirituais. Muitos cristãos, lamentavelmente, se tornaram estéreis. São cristãos, e eu chamo de cristãos híbridos, que não produzem nada, mas que precisam
do Deus de milagres em suas vidas. O nosso Deus tem o poder de transformar sementes híbridas em sementes produtivas. Porque nós somos a geração eleita de Deus. Porque nós fomos gerados para gerar outros filhos na fé. Nós somos gerados sob a égide do poder da palavra de Deus. Lamentavelmente, a igreja desse século tem gerado filhos mal formados, deformados e desinformados. A igreja dos sonhos de Deus, a despeito do diagnóstico assustador, ainda está viva. Porque nós somos a geração eleita. Porque nós somos a igreja dos sonhos de Deus. Nós temos um papel final na história que precisa ser cumprido. O mundo precisa saber quem somos. Se eu fosse falar, eu poderia dizer muitas coisas aqui do tríplice ministério da igreja dos sonhos de Deus. Mas não tenho mais tempo, eu só preciso dizer uma coisa a vocês aqui nesta oportunidade. A igreja dos sonhos de Deus tornou-se povo especial. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. O que aconteceria conosco se fizéssemos parte daqueles mártires do cristianismo, condenados a serem colocados no centro de uma arena romana, para que animais ferozes, famintos, fossem soltos para destruírem, estraçalharem as suas carnes e seus corpos por todo aquele campo? Que seria de nós se fôssemos aquele e tivéssemos que ouvir de Deus, do Espírito Santo, dizendo: olha, gente, não desanime, porque agora sois povo, povo de Deus. O que faríamos? O que faríamos? Deixa eu dizer isso para vocês. O que significa um povo? Segundo algumas definições, um povo se constitui de um conjunto de indivíduos que falam geralmente a mesma língua, que têm costumes e hábitos idênticos, que possuem afinidades e interesses, que desenvolvem uma história e tradições comuns. Isso é um povo. O Espírito Santo revelou a Pedro que a igreja era esse povo peculiar, que se constituía de gente especial e que estaria acima de outros povos no mundo. Nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, no sentido de que essa exclusividade não implica qualquer tipo de discriminação, não. Toda e qualquer pessoa neste planeta, independente da raça, da língua, da cor, da etnia que tenha, ao aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, é recebido nesse corpo. Quando a gente corre por esse mundo afora, eu tive a oportunidade de perceber isso aqui com muita, e me trouxe uma grande alegria no coração, quando eu estive uma vez no Japão. E lá no Japão eu disse: eu não quero ir em igrejas de brasileiros, eu não quero ir em igrejas de gente que fala a mesma língua, eu quero ir numa igreja japonesa, de japoneses. E me levaram a uma igreja de japoneses. E quando eu estou lá naquela igreja, eu não entendi uma palavra sequer do que o pastor dizia, mas eu percebi uma coisa. Eu percebia que o sentimento era o mesmo, a alegria da presença do Espírito Santo era a mesma. Eu percebi que alguns crentes falavam línguas espirituais iguais a que eu falava. Eu percebi que eles glorificavam a Deus na língua japonesa, porque isto significa a homogeneidade espiritual e cultural que revela Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É isso que importa para nós. É isso que importa para todos nós aqui nesta oportunidade. E eu quero terminar dizendo a vocês que a igreja é mais ou menos como uma colmeia de abelhas, que tem uma vontade coletiva, que a torna vibrante no mundo que ela vive. Numa colmeia de abelhas, há vibração, muita atividade,
serviço organizado, edificação da colmeia, unidade, ritmo de vida e multiplicação. Por isso, nós os crentes somos como as abelhas de Deus, que devem ser produtivas, vibrantes, abundantes e multiplicadoras. A igreja não pode ser uma colmeia isolada, exclusivista, preconceituosa, discriminativa. A igreja deve produzir mel suficiente da sua história de vida, do seu comportamento, para alimentar e nutrir as almas carentes e famintas da palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o alimento que o mundo precisa. É muito mais forte do que qualquer alimento material. E nós precisamos aprender isso. De vez em quando aparecem numa colmeia os zangões que atacam a colmeia. Mas as abelhas operárias e aquelas que parecem são militarizadas para defender a rainha e para defender aquelas que estão trabalhando, formam um exército tenaz contra os zangões, de tal forma que os zangões, por maior que sejam, eles não suportam o ataque dessas abelhinhas pequenas. Deixa eu dizer isso para vocês. A igreja é um povo operário, tenaz, unido. A igreja é um povo que se posiciona contra os zangões espirituais, que querem destruir a nossa colmeia, que querem roubar o nosso mel, mas não vão conseguir, porque estamos alicerçados na palavra de Deus e guardados pelo Senhor. Somos o povo poderoso de Deus na terra. Precisamos nos impor com força para defender nossas origens e manter a igreja que Cristo criou e que instituiu na face da terra. Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração nesta noite. Essa é a mensagem que Deus colocou para que nós, nesta noite, nos conscientizássemos da importância do nosso papel no mundo que vivemos. Você precisa tomar consciência pessoal, individual, da sua força como crente em Jesus Cristo. Pare de se esconder. Pare de se omitir no trabalho de uma abelhinha operária para produzir mel, para ser bênção não apenas para você mesmo, mas para a igreja do Senhor e para o mundo. Pare com isso. Está na hora de você se acordar para a realidade espiritual. Se você há muito tempo não sente a presença do Senhor, se você já foi batizado com o Espírito Santo e não fala mais em línguas, alguma coisa está errada com você. Mas hoje é o dia da renovação, hoje é o dia da mudança de atitude na sua vida pessoal. Reconheça isso. Por isso eu gostaria de orar e pediria a todos que ficassem em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos estão felizes por esse templo que Deus deu aqui? Por esta igreja que o Senhor deu aqui, para que tudo isso prevaleça. Eu estava vendo a beleza dessa orquestra, dos corais, dos conjuntos, desde as crianças. É maravilhoso. Essa unidade é fundamental. Mas o diabo vai fazer de tudo para destruir essa unidade. Vai fazer de tudo para acabar com a vida da liderança da igreja. Ele vai tentar fazer isso. Não tenha dúvida, eu não estou profetizando. Estou dizendo aquilo que é possível acontecer. Sabe por quê? Porque nós somos um povo espiritual. Somos um povo diferente. E nós não vamos permitir que a unidade da igreja se quebre. Não vamos permitir que a unidade dos obreiros se quebre. Estejam unidos pelo mesmo sentimento, pelo mesmo amor. Não permitam que cismas e facções eclesiásticas e pessoais venham interferir na vida da igreja. A formação dessa convenção
tão nova, tão bonita que está aí, tem tudo para romper com muitas dificuldades aí pela frente. Mas se preparem para a guerra espiritual. O diabo não vai ficar feliz. Ele vai tentar destruir obreiros, ele vai tentar destruir mulheres, vai tentar destruir homens, vai tentar desfazer essa igreja. Ele só não consegue se a igreja se manter unida em torno da palavra de Deus. Eu quero orar agora. Eu não quero orar sozinho. Eu gostaria que cada menino, cada menina, cada senhora, cada senhor, que cada obreiro, cada pastor aqui que faz parte desse grande ministério, tenham coragem de mover com o trono de Deus. Tenham coragem de dizer: Senhor, nós estamos aqui para fazer valer a nossa fé e para levar essa igreja para a glória do Senhor, não para competir com quem quer que seja, mas para a glória do Senhor, para evangelizar o mundo, para cumprir os desígnios de Deus no mundo que vivemos. Amém, irmãos? Então começamos a orar, começamos a pedir. Eu nem vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Eu quero que ainda onde você está, você tenha coragem de dizer: eu estou aqui, Senhor, conte comigo. Eu quero ser essa abelhinha operária, capaz de trabalhar em prol do teu reino e da tua obra. E o Senhor vai honrar a sua fé e vai lhe abençoar. Amém? Vamos orar? Eu quero ver o povo orando, quero ouvir a voz. Não tenham medo de orar a uma só voz. Não faz mal, não. Deus ouve a todos, não confunde uma sequer voz aqui, mas Ele ouve a todos e compreende a todos. Por isso você tem liberdade para falar aos ouvidos de Deus a sua oração. Oremos. Ó Deus, Tu destes este grande templo para a glória do Teu nome, não para a vaidade de quem quer que seja, mas para a glória do Teu nome, não para a presunção de pessoas, mas para a glória de Deus, para servir de um lugar de receber os pecadores, as pessoas que precisam de Deus, para receber os doentes e eles para que sejam curados, libertados dos seus pecados, dos seus vícios, das suas dificuldades. Ó Espírito do Deus vivo, venha sobre esta igreja um derramamento do Espírito Santo tal que seja capaz, ó Deus, de fazer esta igreja romper com muitas dificuldades e muitos problemas. Ó Deus, ajude, abençoa a liderança da igreja, abençoa o pastor Jorge e a pastora Miriam, abençoa os seus companheiros e companheiras no ministério desta igreja, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles estejam unidos em um só sentimento, que tenham o mesmo parecer doutrinário, que eles tenham o mesmo parecer na fé. Abençoa, ó Deus, abençoa em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Podemos dizer um amém bem forte? Amém, glória a Deus. Uma palavra abençoada que encheu o nosso coração e que nós possamos gravá-la. Queridos irmãos, amanhã a nossa convenção está